Quem gostaria de ter os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças? Todos nós queremos. Vamos entender nessa noite como nós mantermos os céus abertos, porque quem abre os céus é Deus, mas quem mantém abertos somos nós. Então abra sua Bíblia aí, Marcos 15, 33 a 34, que diz assim: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparastes? Amém? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, te louvamos por estarmos aqui nesta noite, nessa primeira noite, nesse primeiro domingo de 2025. E nós pedimos, meu Deus, que este ano seja poderoso para este lugar, que este ano seja poderoso para cada família que frequenta este lugar, para cada pai, para cada mãe, para cada filho que se relaciona como corpo de Cristo aqui nesse ambiente. Que seja um ano sobrenatural, meu Deus, aonde os céus se abram sobre as nossas vidas, aonde os céus se abram para que sonhos sejam realizados, para que projetos sejam alcançados. Espírito Santo, que esta seja a nossa verdade esse ano, os céus abertos sobre as nossas vidas, que essa seja a verdade desse ministério, desta igreja, os céus abertos sobre nós. Nós cremos e profetizamos céus abertos neste lugar, em nome de Jesus, amém. E todos os da fé digam amém. Jesus, sente-se, queridos. Então nós vamos estar falando sobre os céus abertos, e nós vamos estar falando sobre princípios poderosos, e eu quero que você preste bastante atenção, para que você coloque esses princípios para trabalhar na sua vida, coloque esses princípios para mudar a sua vida, para direcionar todo o seu ano. Não adianta nós mudarmos de ano se nós não mudarmos de mentalidade. Não adianta. Não adianta um novo ano, roupa nova, emprego novo, casa nova, móveis novos, se a mentalidade não foi mudada. Então tudo que nós precisamos para começar este ano é mudar a nossa mentalidade. A menos que você queira que tudo que até aqui você passou se repita. Você gostaria que tudo que você passou até aqui se repetisse? Fosse a mesma história? Ou você gostaria que uma história diferente acontecesse a partir de 2025? Porque quando a gente olha para a história, tem coisas que a gente gostaria de manter, mas tem coisas que a gente gostaria de esquecer. Tem situações que nós gostaríamos de viver novamente, mas tem coisas que a gente diz assim: nunca mais eu quero passar essa vergonha. Não é verdade? Não é assim que nós somos feitos e forjados ano após ano. Mas duro é quando as coisas começam a se repetir nas nossas vidas. Isso se torna um abismo, porque a Bíblia diz assim, que um abismo chama um outro abismo. A grande derrota do povo de Israel aconteceu porque eles ficaram 40 anos, não no deserto, porque Deus os sustentava. A Bíblia diz que Deus os sustentava. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas
As sandálias, os sapatos não se gastavam. As roupas cresciam junto com o corpo. Eles tinham maná todos os dias. Porém, eles viveram as mesmas coisas por 40 anos. Então notem que a grande derrota da vida, amados, não é a gente ter as coisas, mas é quando essas coisas começam a se repetir e se torna um ciclo vicioso nas nossas vidas. É exatamente isso que eu não quero que aconteça aqui neste ambiente. É exatamente isso que eu não quero que aconteça na tua casa, na tua família. Eu quero que você viva coisas novas. Eu quero que você viva novas estações na tua vida. Mas para que você viva novas estações, para que você viva novos ciclos, você precisa de uma nova mentalidade. Então vamos fazer uma oração poderosa de libertação? Coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Coloca, fecha teus olhos. Então diga assim: Deus, mais forte, diga assim: Deus, me dá uma nova mentalidade. Diga: Deus, me ensina a receber as coisas novas, as boas novas dos céus. Agora repreenda a ele, diga assim: diabo, eu te repreendo da minha mente, que você não tenha poder de bloquear o meu entendimento, para que eu não receba aquilo que Deus tem para a minha vida. Diga: este ano será o melhor ano da minha vida. Diga: será o ano que eu terei mais novidades, como nunca tive antes. Diga: este ano será o ano dos céus abertos. Diga: eu repreendo em nome de Jesus toda e qualquer ação do inimigo contra a minha vida e contra os meus projetos. Amém? Então note, você exerceu autoridade sobre a tua vida. Duas coisas você fez poderosa aqui nesse momento. Primeiro, você exerceu autoridade. Segundo, você liberou palavras. Quando nós liberamos palavras, nós damos autenticidade à nossa fé. A nossa fé tem que ser baseada nas nossas palavras. É aquilo que a gente fala que dá poder àquilo que a gente crê. Então notem aqui que nós vamos falar sobre céus abertos e o que significa a expressão céus abertos. Geralmente quando a gente fala de céus abertos, significa que vem bênçãos de Deus, significa que vem o sobrenatural de Deus, significa que as coisas vão dar certo, significa que os nossos sonhos serão realizados. Céus abertos nos falam de milagres, nos falam de sinais de maravilhas vindo de Deus. Eu lembro que o ano passado eu estava orando: Senhor, como será o ano de 2025? Eu estava pedindo para que Deus me mostrasse. Numa madrugada, Deus disse: será o ano dos céus abertos. Eu não sei, amados, qual a estação que você está vivendo, ou de onde você está vindo. Nós estamos vindo de alguns lugares, alguns estão vindo de um lugar de luta, outros de batalhas, outras de decisões. Mas é importante você entender que o que Deus está definindo nesse tempo é mais importante do que da onde você está vindo. E Deus falou ao meu coração, eu estava orando de madrugada, era 3 horas da manhã, e veio nitidamente isto: este ano de 2025 será o ano dos céus abertos. Eu acredito que algo muito profético e muito poderoso está vindo sobre pessoas
específicas. Eu acredito que bênçãos estão vindo sobre pessoas específicas. Eu acredito que Deus vai alavancar vidas de pessoas aqui nesse ambiente. Deus vai levantar pessoas com um poder financeiro como nunca houve antes. Eu acredito que os céus vão se abrir, porque Deus tem um interesse em favorecer a sua obra. Agora eu pergunto: quem de vocês quer ser um instrumento usado por Deus nesse tempo? Então diga assim: eu quero ser um instrumento usado por Deus nesse tempo. Repete isso. Amém. Aqui nesse texto nós vemos algo histórico e algo inédito, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus teve o pior momento da sua vida, não porque ele estava morrendo na cruz, não porque ele estava sentindo dores, não porque ele estava com medo, mas porque foi a primeira vez que ele teve a sensação de ter os céus fechados. Agora lembrem-se, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava no centro da vontade de Deus. Quando os céus se fecharam, então ele gritou, como eu e como você gritamos: Deus meu, por que me desamparaste? Por que esqueceste de mim, agora que eu mais preciso de ti? Eu creio que a pior coisa que pode acontecer para um cristão é ter os céus fechados. Você já fez orações que parece que bate no teto e volta na tua cabeça? Quem já teve? Parece que Deus não está ouvindo, parece que não há poder, parece que a tua oração não tem força para subir, parece que é uma oração fraca, pequena, inoperante. Isso quando nós sentimos que os céus estão fechados. É por isso que eu quero falar para vocês hoje sobre a importância de ter os céus abertos sobre as suas vidas. Que esta seja a nossa verdade nesse ano. Quando você estiver lá assinando o teu contrato, quando você estiver lá abrindo a tua empresa, quando você estiver lá prosperando, recebendo aquela herança, recebendo aquele dinheiro, recebendo aquela conexão, lembre-se da palavra: eu só estou recebendo porque os céus estão abertos para mim. Eu só estou recebendo porque Deus abriu os céus para a minha vida. Então eu quero falar essa palavra para você pensar, amados, para você raciocinar e para você tirar as suas próprias conclusões. Existem alguns princípios bíblicos que nós precisamos praticar para manter os céus abertos sobre a nossa vida. Entenda que todas as vezes que eu falo de princípios, eles vão mexer com alguns hábitos nossos. Maus hábitos quebram bons princípios. Diga comigo: maus hábitos quebram bons princípios. Repete isso. Então notem aqui, eu vou falar sobre princípios, porque quem fecha os céus é Deus, e muitas vezes isso acontece por causa da nossa atitude egoísta concernente às coisas de Deus. Notem, vou voltar aqui: o diabo não tem poder de fechar os céus. Então o mesmo Deus que abre os céus é o mesmo Deus que fecha os céus. Você nunca vai encontrar na Bíblia Satanás fechando os céus. Ele não tem esse poder. Quem fecha ou abre os céus é o nosso Deus. E muitas vezes
o que fecha os céus é a nossa atitude egoísta concernente às coisas de Deus, quando a gente só começa a pensar em nós, quando a gente começa só a pensar na gente, quando a gente só começa a pensar no nosso bem-estar, quando a gente só começa a pensar no nosso crescimento, no nosso rompimento. Então, quando isto acontece, muitas vezes Deus fecha os céus para nós. Então entenda que quem fecha os céus é Deus, mas quem mantém os céus abertos somos nós. Então você precisa entender isto, e eu quero falar sobre 5 princípios bíblicos. Não são humanos, não são achismo, não é palavra motivadora, não é só uma palavra que vai te motivar, é uma palavra bíblica. Eu creio que a Bíblia é poderosa para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Você crê? Eu creio. Existem 5 princípios que eu quero falar. Quem quer aprender? Quem quer os céus abertos? Você quer? Amém? É por isso, amados, que nós pedimos para que a força inimiga fosse repreendida da nossa mente, porque todos os bloqueios começam na nossa mente. A gente nunca entende aquilo que a gente não abre o coração. A gente nunca vai permitir que aquilo que a gente está ouvindo como instrução nos direcione, se nós não permitirmos que essa instrução entre pelos ouvidos e desça para o nosso coração. Por isso Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração. Ele está falando de instrução. Então eu vou falar aqui essas 5 instruções. Guarde bem, porque isso pode ditar o teu ano. Primeiro princípio, se você quer ter os céus abertos, manter os céus abertos sobre a tua vida, é o princípio da generosidade. Diga assim: o princípio, mais forte, diga: o princípio da generosidade mantém os céus abertos sobre a minha vida. Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos praticar continuamente para manter sobre nós os céus abertos. Só dá uma baixadinha no fundo, por gentileza. Quero que você preste bastante atenção. Por que eu estou falando que esse é o primeiro princípio? Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Você ouviu o Rafa falando aqui? Você acredita que Deus é um Deus generoso? Quem acredita? Quando nós olhamos Deus oferecendo algo, Ele ofereceu o pior ou o melhor que Ele tinha? Ele ofereceu o melhor que Ele tinha. Então generosidade fala de dar o melhor, entregar o melhor. Entenda, você só será generoso se o que você está entregando é o melhor. Com certeza você já leu um versículo que mexe com todo mundo, mas nem todo mundo gosta, que é Malaquias 3:10. Esse é um versículo que mexe com todo mundo, mas que nem todo mundo gosta. Está falando sobre generosidade. Está falando sobre o quê? Generosidade. Então lembre-se que eu estou falando de um princípio, de algo que precisa ser praticado. Generosidade a gente pratica, e nós só vamos aprender praticando generosidade. Se existe algo difícil para a raça humana, chama-se dinheiro. Ouça bem.
Entenda, quando o pregador pede para você dar glória a Deus, você levanta as mãos e você dá glória a Deus. Você dá aleluia, você abraça os irmãos, né? Você fica naquela euforia. Se ele mandar você pular, você pula. Se ele mandar você bater palma, você bate palma. Mas muitas pessoas, essa euforia acontece somente até quando alguém fala em dinheiro no culto. Agora entenda, o dinheiro precisa cultuar, senão ele é diabólico. Vou voltar com esse entendimento que você nunca ouviu isso. O dinheiro precisa prestar culto, senão ele é diabólico. Eu pergunto, o teu dinheiro, as tuas finanças, prestam culto a Deus? Você honra a Deus com as primícias do teu trabalho? Porque é bíblico. As pessoas querem prosperidade muitas vezes, sem exercer princípios. Lá o livro do Provérbios diz assim: honra o Senhor com a primícia do teu trabalho e Ele encherá a sua vida de recursos. Então notem que a honra vem antes que se encham a sua vida de recursos. Você jamais terá os seus celeiros cheios, a sua vida cheia de recursos, se antes você não cultuar a Deus com o teu dinheiro. Porque se você não cultua a Deus com o teu dinheiro, você faz um culto para o teu dinheiro. Poderoso isso? Quando é que eu faço um culto? O próprio Jesus diz que há dois senhores, só dois nesse mundo. Não é Deus ou o diabo, não. É Deus e o dinheiro. Ou você cultua a Deus, ou você cultua o dinheiro. Vou voltar com esse entendimento. Ou você cultua a Deus, ou você cultua o dinheiro. Quando é que você cultua o dinheiro? Quando você não consegue servir a Deus com o teu dinheiro. Quando você não consegue honrar a Deus com o teu dinheiro. Aqui no livro de Malaquias fala sobre isso. Está dizendo assim: no que me roubarás o homem? As pessoas vão buscar, era o tempo da lei. Não, é uma pergunta: no que me roubas o homem? Não está falando sobre lei, está falando sobre princípio. E aí ele mesmo responde: no que me roubas o homem? No dízimo e na oferta. Porque o que ele está falando? Está falando sobre adoração, amados. Aqui ele está falando sobre o templo, sobre trazer recursos para o templo, o lugar onde se adorava a Deus. E aí ele vai falar de um roubo, é roubo de dinheiro. Lá no céu existe um banco onde a gente pode roubar, acessar. Não, está falando sobre adoração. Que a gente rouba a Deus todas as vezes que a gente não dizima e a gente não oferta. Rouba a Deus do quê? O que Deus busca em nós? Deus quer o teu dinheiro? Deus quer as tuas finanças? Não, a única coisa que Deus espera de nós é adoração. Quem está entendendo diz amém? Está abrindo a tua mente? Está abrindo o teu entendimento? Então notem aqui, amados, é importante nós abrirmos a nossa mente se nós queremos os céus abertos sobre a nossa vida. Então, se nós queremos os céus abertos sobre a nossa vida, aonde haverá abundância, aonde haverá abastança, aonde haverá abundância poderosa, acréscimo sobrenatural, nós precisamos praticar o princípio da generosidade.
Amém? Então vamos levantar a mão, vamos falar a primeira verdade nessa noite. Levanta a sua cabeça e diga assim: Deus, quebra todo o altar de adoração ao dinheiro. Diga: o meu dinheiro é uma bênção, mas o meu dinheiro não pode ser o dono da minha adoração. Amém? O que eu estou ensinando aqui para você, amados? Que quando você dizima, quando você oferta, você está mostrando, escrevendo no mundo espiritual. Porque a igreja espiritual, não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem, mas nós conversamos com pessoas, mas lidamos com planos espirituais. Nós lidamos com princípios espirituais. E toda vez que você dizima, toda vez que você oferta, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Qual é a mensagem que você está mandando para o plano espiritual? Que existe alguém maior do que o dinheiro na tua vida. É por isso que você entrega parte do seu dinheiro, porque você está mostrando, está provando que aquele altar existe na tua vida, mas existe um altar maior. Existe algo maior que o dinheiro, que faz o dinheiro se render, que faz o dinheiro se converter. Entenda, amados, não é pecado ter dinheiro. Quem gostaria de ter muito dinheiro esse ano? Quem gostaria? Dinheiro é prosperidade também. Não é pecado você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna dono de você, aonde tudo que você faz é por dinheiro. E nota que você faz bastantes coisas. O que faz você levantar 4 horas da manhã, trabalhar o dia todo, de sol a sol, anoitecer trabalhando? É Deus ou é o dinheiro? Deus ou o dinheiro? É o dinheiro. Olha como ele é poderoso. O dinheiro é poderoso, ele exerce autoridade sobre nós. Se nós não aprendermos a fazer ele se dobrar diante de Deus. Então, amados, quando você começa a trazer esse princípio, esse altar começa a ser derrubado na tua vida. Eu lembro há muitos anos atrás, não é poucos anos, não sou tão velho assim, mas faz tempo que eu aprendi. E eu não dizimava, ou melhor, não ofertava. Eu falava sobre oferta, mas eu não dava oferta. Que autoridade eu tinha para falar de oferta se eu não dava oferta? Nunca permita alguém, amados, que nunca fez o que você está querendo te aconselhar sobre aquela área. Nunca permita. Ou seja, para alguém falar de dízimo para você, primeiro você precisa saber se a pessoa é dizimista. Se alguém, porque as pessoas estão querendo ensinar, né? Estão ensinando. Agora a primeira pergunta é: você é dizimista para você ensinar na internet ou em qualquer lugar? Como que as pessoas que não têm autoridade, imaginou? Você escolher alguém que não é formado em medicina para operar você? Aí você escolhe um advogado para operar. Dá certo? Não dá certo, amados. Estou falando sobre a autoridade. E eu lembro que eu não dava, né? Também não tinha. Era tempos de vacas magras. Era menino ainda. Estava começando. Um dia meu pastor me chamou e disse assim: por que você não oferta? Aquilo me deixou constrangido, amados. E ele diz assim: como é que você vai falar e ter autoridade sobre algo que você não vive?
Eu falei, é que eu não tenho, pastor. Não, ele disse assim, não, você não dá. Como assim eu não dou? Eu não tenho. Não, você não dá. Você não tem exatamente pelo fato que você não dá. Ele falou, o dia que você entender que dar é maior que receber, você vai ver que você vai ter autoridade sobre isso. Eu guardei aquilo, amados. Eu sempre gostei de música, e eu notei aqui não é o caso, mas existem algumas igrejas que todo mundo oferta, os músicos não. Já notou, Rafa? Aqui não. Por que será? Eles não fazem parte do altar? Eles não pertencem, não estão adorando? Ou seja, toda adoração foi vã. Se na hora de eu fazer uma adoração verdadeira e genuína, como o Rafa falou aqui, diante da oferta que vai revelar o coração, porque o coração, amados, não se revela quando eu ergo a mão. O coração não se revela quando eu digo glória a Deus. O coração se revela quando eu coloco em comparação a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Tem gente que disfarça, tem gente que mexe no celular, tem gente que olha para o lado, não é comigo, né? Tem gente que vai para o Facebook quando se fala nessas áreas. Sabe por quê? Porque existe um espírito que está dominando essa área da tua vida. Você nunca vai prosperar naquilo que você não tem autoridade. Seu dinheiro tem autoridade sobre você, ele te domina, ele escraviza você. Você precisa exercer a autoridade. Eu lembro que o meu pastor disse assim: peça para Deus uma semente. Peça sempre para Deus uma semente, não peça prosperidade. Ele diz, nem que você comece com uma moeda, mas sempre tenha algo para entregar no culto. A Bíblia diz, concernente a culto, ninguém compareça de mãos vazias. Quando a gente entende isso, pastor, mas eu não tenho, eu estou vivendo uma vida, peça sementes. Não é pecado você pedir, o problema está na intenção do teu coração, amados. Peça sementes se quer cultuar a Deus em todas as áreas da sua vida, não só levantando a mão, não só cantando canções, não só dizendo glória a Deus, aleluia, batendo palma, mas também você quer ter autoridade na hora da oferta. Isto é um princípio que eu estou ensinando para vocês aqui. É pensar na obra. Toda vez que vejam bem que eu vou mudar algo dentro de mim quando eu dizimo e oferto. Porque quando eu dizimo e oferto, eu estou mandando uma mensagem para o reino espiritual, que eu não estou pensando em mim, eu estou pensando na obra de Deus. Você acredita que esse lugar é obra de Deus? Quem acredita que este lugar é obra de Deus? Eu acredito. Então, amados, agora só quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no mesmo livro de Malaquias que eu estou falando, que eu estou falando aí do primeiro princípio, e eu quero que você aprenda aqui, lá fala que lá no tempo de Malaquias, a oferta não era dinheiro, a oferta era boi, era ovelha. Eu pergunto para os irmãos aqui, que tem fazenda, profetizando aí, os irmãos que tem fazenda, tem algum fazendeiro aqui? Tem? Quanto que vale um boi? Por causa, você que é um fazendeiro, 3.000 um boi, pequeno esse boi, 300 quilos, 3.000. Isso quanto que vale uma ovelha? Quem gosta de carne de ovelha? Gosta, irmão? Quanto que vale uma ovelha? Não, inteira. R$800. Olha, estou falando do maior para o menor, tá? Então nós estamos falando de dois tipos de oferta. E olha que naquele tempo, se você trazia uma oferta dessa e ela tivesse um defeito, era rejeitada. Tinha que ser coisa boa.
a melhor. Vocês sabiam? Cadê o guia? Onde que está o guia aqui? Eu vi o guia aqui em algum lugar. Cadê o guia? Sumiu? Traz ele lá de fora, o que ele está fazendo lá fora, vindo receber palavra aqui. Ah, ele está cuidando do Heitor? Traz o Heitor para receber palavra também. Gui, eu vou fazer uma pergunta, eu vou perguntar para o Gui, o que conhece essa área. Esse cara é instruído nessa área. Um espírito maligno recebe uma oferenda, se não for a oferenda que ele quer, a melhor? Recebe ou não? Um espírito maligno, se você der algo que não tenha qualidade, ele recebe ou não? Se for um uísque, tem que ser o pior ou o melhor? Tudo que vai oferecer, se for uma galinha, tem que ser uma galinha gorda. Frutas, as melhores. E se der a ruim, o que acontece? Não desce. Sabe por que eu chamei o Gui? Porque ele tem uma ascendência, tem algumas coisas, né? Ele não é macumbeiro, tá, gente? Homem de Jesus, mas ele conhece. Muitas vezes nós sabemos dar boas coisas ao diabo, e quando se trata de Deus, queremos oferecer uma coisa vil. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você pegou lá na tua casa, né, e fez uma oração: Senhor, me diga qual oferta que eu devo dar no culto hoje? Ou você foi lá naquele monte de dois que você deixa lá para comprar pão, para comprar leite, e foi lá naquele montinho, pegou dois e disse: é para o culto. Sabe por que você faz isso? Porque você ainda não tem o princípio da generosidade. Se você quer prosperar, amados, todos os projetos que eu já fiz na minha vida até hoje, sempre foi debaixo de sacrifício. A nossa estátua, já contei muitas vezes aqui, veio debaixo de um sacrifício, onde nós entregamos tudo que nós tínhamos. E porque a gente fez isso, Deus abriu as janelas, Deus abriu a porta da oportunidade. Então muitas vezes nós estamos reclamando a Deus. Tem gente que faz 30 anos que dá R$2. É verdade. Tem gente que faz 30 anos que dá R$1 para Deus. O que aconteceu? Foi você que não prosperou, ou a tua mente que não mudou? O teu entendimento que não mudou? Porque se você quer ter uma colheita maior, a tua semente precisa ser melhorada. E você precisa entender isso. Eu estou ensinando sobre princípios. Então o primeiro princípio que você deve praticar para manter os céus abertos sobre a sua vida é a generosidade. Levanta a sua mão e diga assim: este ano, mais forte, diga: esse ano eu serei o maior dizimista, o maior ofertante deste lugar. Diga assim: Deus me abençoa e o reino prosperará. Amém? É isso? O reino será abençoado se você for prosperado? Eu vi o Rafa contando aqui, amados, e é verdade, ele me deu até um papel assinado por ele que ele estava me dando. É coisa incrível, amados, e olha, sempre ele tem instrumento, né? Deus não se contentou só em devolver os instrumentos e bênçãos sobre a casa dele, que hoje ele é coordenador de uma empresa de instrumentos. Você acha que é um acaso? Não, é a generosidade de Deus sobre a vida de quem entendeu o poder de uma semente generosa. Se você entende isso, a tua vida muda, amados. Se você entende isso, o teu salário muda, a tua cabeça muda. Quando a gente olha lá para o livro de Ageu, a Bíblia nos mostra que Deus havia fechado os céus,
E por que Deus havia fechado os céus? Exatamente porque o povo havia esquecido da obra de Deus. Eu pergunto, tem alguma coisa que você deixou de oferecer a Deus na sua obra, que Deus pediu para você e você resistiu e você não entregou? Sempre quando Deus nos pede algo, amados, não é para tirar da gente, é porque Ele quer acrescentar na nossa vida. Quando Deus pediu, viu Rafa falando ali também, quando Deus pediu Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão, queria ver aonde estava o coração de Abraão, porque Deus havia com generosidade entregado um filho para Abraão e sua esposa que era estéril. Certamente esse homem amava, aquele menino era a sua vida, mas chegou um momento que Deus colocou os dois altares. Você ama o que eu te dei, ou você ama o Deus que te abençoa? É isso, amados, é simples assim, não é difícil de entender, quando a gente pensa com a mente liberta, quando a gente pensa com a mente de Deus. Então o primeiro princípio para manter os céus abertos é generosidade. Levanta a tua mão direita bem aberta assim, diga assim: a minha mão é aberta para a obra de Deus. Diga: em nome de Jesus, eu serei generoso. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos aprender, para ter os céus abertos, a lidar com os problemas e as dificuldades dessa vida. Olha o que diz Atos 7, 55 e 56. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha só, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você já ouviu a história de Estevão? Você sabe quando ele falou essas palavras? Você sabe quando foi que Estevão estava vendo toda esta glória? Foi exatamente quando estavam matando ele. Ele estava morrendo, estavam lhe apedrejando, simplesmente por estar fazendo a vontade de Deus, simplesmente por estar fazendo aquilo que Deus estava pedindo que ele fizesse. Nota, ele não estava pecando, ele não estava fofocando, ele não estava falando besteira, ele estava fazendo a vontade de Deus. E vejam bem o que ele fala: Senhor, perdoa-os e não lhes impute esse pecado. Sabe por que Estevão falou isso? Porque ele sabia lidar com os problemas da vida. E isto aqui não era um probleminha qualquer, não era uma dor de dente, não era uma dor de cabeça, não era um problema financeiro, era um problema sério. Ele estava sendo morto, e a Bíblia diz que por causa dele saber lidar com aquele problema, os céus se abriram para ele. Quem quer ter os céus abertos sobre a sua vida, precisa entender isso aqui. Conforme nossa atitude diante dos problemas, vai ser a dimensão de Deus sobre as nossas vidas. Entenda, Deus não abençoa gente enrolada. Deus não abençoa gente que tem o coração vingativo. Deus não abençoa gente que não perdoa. Deus não abençoa gente que tem o coração amargurado. Se coloque por um instante no lugar de Estevão. Notem, ele liberou perdão quando estava sendo apedrejado. Ou seja, ele soube lidar com aqueles que estavam lhe apedrejando, e por causa disso, os céus se abriram sobre a sua vida.
eu peço que esse ano Deus te dê sabedoria para você lidar com esse problema e com essas pessoas que estão te apedrejando. Entenda, amados, de repente a gente não consegue se livrar das pedras, mas nós podemos, diante das acusações, diante das ofensas, diante das perseguições, ter os céus abertos sobre nossa vida. Então não deixe, amados, que sentimentos, que pensamentos de vingança ou qualquer outro pensamento bloqueie os céus de estar abertos sobre você. De que adianta você ter prosperidade se você tem amargura no teu coração? De que adianta Deus estar te dando grandes riquezas financeiras se o teu coração for amargurado? Se o teu coração estiver enegrecido pela falta de perdão? A falta de perdão é uma das coisas que desaformoseia a vida. A Bíblia mostra que o coração amargurado deixa a gente feio. Conhece uma pessoa feia? Quem conhece aí? Conhece gente feia mesmo? Porque eu não estou falando de fisionomia. Tem gente que a fisionomia dele não ajuda muito, mas se o coração brilha, ele fica até bonito. Sim ou não? Né? Se o coração é bonito, tudo fica bonito. Tem gente, porém, que tem uma boa fisionomia, mas o coração é escuro, o coração é preto, o coração é fechado. Você olha para aquela pessoa e você vê que ela está carregada, você vê que tudo está fechado na vida dela. Então vamos falar do segundo princípio. Levanta a sua mão e diga assim: Deus, mais forte, diga: Deus, me ensina nesta noite a lidar com os problemas e com as dificuldades desta vida. Amém? Lide com esses problemas, libere perdão, amados. Toda vez que a gente libera perdão, a gente está liberando tudo aqui, ó. Não adianta fazer isso aqui se você não libera. Tem gente que chega no final do ano, vai lá para a beira do rio e vai, fase ruim, não adianta. Isso aí tem que sair daqui, ó, amados. É daqui de dentro que tem que mudar. O terceiro princípio: precisamos praticar a perseverança se nós queremos ter os céus abertos. Perseverança é a capacidade de não desistir. Isso porque muitas vezes, quando nós temos um probleminha, temos um desentendimento, nós queremos largar tudo, nós queremos jogar a toalha. Quantos querem céus abertos sobre a sua vida, mas são desistentes? Desistentes não marcam história, desistentes não frutificam. Por que não frutificam? Porque não tem raízes. Me mostra uma árvore frutífera que não tem raiz. Me mostre, pode me mostrar uma árvore frutífera. Ela até pode ser frutífera, mas se ela não tiver raiz, ela seca e morre. Tem gente que está secando, está morrendo, simplesmente porque não persevera em nada. Olhe para a sua vida, amados. Quantos projetos você já começou e foi até metade e parou? Você começou sonhando, começou cheio de gás, cheio de energia, cheio de vontade, mas chegou na metade, desistiu. Olhe para a sua vida espiritual. Por que você não desenvolve? Por que você não frutifica no reino? Simplesmente porque você vive soltando, você vive abrindo mão. Pessoas desistentes não chegam a lugar nenhum. Você pode até lembrar, alguém sabe quem venceu a São Silvestre esse ano? Teve, não sei se teve. Ninguém mais assiste Globo, né? Mas certamente foi alguém capacitado. Um queniano, um corredor nato.
É mais fácil você puxar pelo Google e achar o nome dessa pessoa, sim ou não? Mas eu pergunto, você sabe quantos desistiram? Se você puxar pelo Google, nem o Google achará o nome dessas pessoas, porque a vida não se lembra de desistentes. Estou falando da vida. Ninguém chega a lugar nenhum se for um desistente. Então persevere, porque somente aqueles que perseveram até o fim é que serão salvos. Perseverantes se salvam. Entende? Até a salvação fala de perseverança. Entende? Ah, pastor, eu gostaria de ser salvo. Então persevera antes. Tem gente que é sensível demais, né, irmãos? Cabeça quente, nervoso. O problema chega, ele quer sair de casa. O problema chega, ele quer sair da igreja. O problema chega, ele sempre quer sair. Notaram? É a lei da desistência. Gente cansada. A desistência cansa. É interessante, amados, que chegar até o fim, você pode chegar até o fim correndo, fatigado, mas você chega e o fim te dá um novo ânimo. Mas quer conhecer gente cansada de verdade? Procure os desistentes. Esses sim estão cansados. Gente cansada do trabalho, gente cansada do seu cônjuge, cansada dos filhos. Então a ordem de Deus para céus abertos é perseverar. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43, Deus disse ao seu profeta: ore, porque está chegando um tempo que eu vou abrir os céus e vai chover. Olha só, Deus deu uma ordem. Agora notem que estava acontecendo algo, já faziam 3 anos que não chovia. Então Elias orou e mandou alguém que fosse até o monte, ver se havia algum sinal, ver se havia alguma coisa, enquanto ele desistia, enquanto ele retrocedia, enquanto ele voltava para trás, enquanto ele chorava e se lamentava. Não, era enquanto ele orava. As coisas acontecem enquanto você ora. Entenda, amados, não viva de sinais, viva de oração. A oração sempre vai causar alguma coisa. Elias mandou 1, mandou 2, mandou 3. Notem, Deus havia determinado que os céus se abririam, mas os céus não estavam abertos ainda. Quem sabe você começou o ano contendendo com Deus. Quem sabe esta semana, porque a bênção não chegou e você disse: Deus, eu sou teu filho, eu tenho sido fiel, sou ofertante, sou dizimista, não fofoco, não dou mau testemunho, mas a tua bênção não chega. Entenda, amados, a tua bênção já está preparada, ela já existe, mas você precisa perseverar. Quem são os que perseveram? Aqueles que acreditam na palavra liberada. Entende? Nós estamos liberando uma palavra que este ano será o ano dos céus abertos, que esse ano será o ano da abundância. E o que você deve fazer? Perseverar. Eu ainda não vejo nada está acontecendo na minha vida, nada está mudando na minha vida, mas eu recebi essa palavra, eu não desisto, eu não volto atrás. Por que eu não volto atrás? Porque se nós desistimos, nós estamos com um problema no campo da fé, e fé
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos céus abertos, nós precisamos agradar o Senhor, porque é Ele quem fecha e Ele quem abre. Para nós mantermos os céus abertos, nós precisamos perseverar. Elias teve que orar 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Até que houvesse chuva? Não, até que houvesse um sinal. Quem sabe esta semana haverá sinais que a bênção está chegando na tua vida. Quem sabe esta semana haverá sinais que o milagre de Deus está chegando na tua casa. Quem sabe esta semana haverá sinais que os céus vão começar a se abrir para você, que as coisas vão começar a mudar para você. Eu creio em nome de Jesus que de hoje até domingo, que dá 7 dias, haverá sinais que os céus já estarão se abrindo para famílias, para pessoas, para vidas financeiras. Haverá sinais de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: vai haver sinais que a bênção está chegando. Então entenda, ouçam aqui. Como que começou a grande chuva? Alguém sabe me dizer? Começou com raios, com trovões? Uma grande tempestade? Como começou? Começou com uma pequena nuvem. Algo pequeno. Com o sopro de Deus, se torna grande, se torna poderoso. Entenda, Deus vai levantar pessoas com poder financeiro aqui. É uma pequena porta, é um pequeno lugar que você vai abrir. É algo que parece insignificante, algo que parece pequeno. Comece com algo pequeno. Coisas pequenas se multiplicam debaixo da ordem de Deus. Coisas pequenas crescem debaixo da ordem de Deus. Entenda, um pequeno recurso, algo pequeno, muito pequeno. As pessoas olharam para você e até riram de tão pequeno que é, mas Deus vai surpreender muita gente. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas que Deus estará colocando na tua vida. Não importa se é pequeno, se é de Deus, cresce. Tudo que é de Deus cresce. Haverá abundância vindo de lugares pequenos. Amém? Em quarto lugar, os céus se abrem quando obedecemos a Deus. A Bíblia diz: e Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus sempre obedeceu ao Pai. Jesus não precisava ser batizado, mas ele se submeteu ao batismo. Por quê? Porque ele era obediente. A resposta está no próprio texto de Mateus 3, 14 e 15, que diz assim: mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava ali por obediência. Obedientes obedecem, é simples assim. Obedientes não fica achando meio termo, não entra em briga,
Obedientes obedecem. Não fica achando um meio para desobedecer. Você é obediente ou não? Você obedece ou é argumentador? Toda a pessoa boa em argumento é ruim em obediência. Eu pergunto para você: você é um argumentador ou você é um desobediente? Porque na desobediência os céus se fecham, os céus se tornam de bronze e a terra em ferro, e toda a situação vira um deserto, segundo Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Em último lugar, encerrando, Zacarias 14:17 vai falar sobre esse princípio, que é o princípio da adoração. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos céus, o Eterno dos exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Entenda, sem adoração não haverá chuva. Os céus ficam fechados. A adoração abre os céus nas igrejas, nas casas, nas famílias, nas cidades. Eu entendo que a quantidade de adoração é que vai determinar a quantidade de chuva que virá. Quanto mais você adora, mais Deus abre os céus para você. Deus quer enviar chuvas de bênçãos sobre você e sobre a tua família. Mas adore a Deus com os seus lábios. Adore a Deus com as suas finanças. E adore a Deus com a sua obediência.